A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E olha eu aqui de novo. Vim gravar para vocês as curiosidades dos livros poéticos. Como a gente já encerrou, já demos a aula de Jó, junto com a introdução dos livros poéticos. E agora, nessa segunda aula, nós fechamos com os demais livros. Eu aproveitei então para fazer esta aula complementar. É isso mesmo, porque a nossa apostila esse mês traz como bônus aqui no final curiosidades sobre cada livro, tanto dos poéticos como dos proféticos. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo e estamos aqui gravando estas aulas para o Básico em Teologia Missão para o Mundo para os nossos alunos que assistem à distância. Gravo aqui no meu canal que se chama Crescendo com a Bíblia, onde nós apresentamos curiosidades bíblicas. Tenho muitas aulas, muitos vídeos já gravados, aulas também, e vou trazer aqui agora algumas curiosidades bíblicas dos livros poéticos. Se você tem essa curiosidade, já fica aí, já se inscreve, já faz anotação, faz comentário se você quiser, dá um joinha se você gostar e ajuda esse canal a crescer. Vamos começar? Curiosidades dos livros poéticos, começando pelo livro de Jó. Um dos hebraicos mais antigos da Bíblia. O livro de Jó pode ter sido o primeiro livro escrito das Escrituras, até antes do Gênesis. Linguistas bíblicos afirmam que o hebraico usado no livro de Jó é bem arcaico, com muitas palavras e expressões únicas que não aparecem em nenhum outro livro. A tradução é uma das mais difíceis de toda a Bíblia hebraica. Segunda curiosidade. Jó é citado em documentos judaicos antigos, fora da Bíblia. Textos antigos, como o Talmud e o Livro dos Jubileus, escritos judaicos extra-bíblicos, também falam sobre Jó. Alguns desses registros chegam a dizer que Jó foi conselheiro do faraó do Egito na época de Moisés. Embora isso não esteja na Bíblia, não tem como provar, mostra como a figura de Jó se tornou lendária entre os judeus antigos. Essas tradições históricas reforçam como a história de Jó ultrapassou gerações e fronteiras, sendo lembrada por séculos como exemplo de fé e paciência. Se você tem alguma curiosidade sobre o livro de Jó, escreve aí nos comentários, eu terei o maior prazer em tirar as suas dúvidas. Agora vamos para o livro de Salmos. O livro dos Salmos era o inário oficial de Israel. Se você não sabe, não assistiu ainda a nossa aula sobre Salmos, o livro dos Salmos são 150 hinos espirituais. É quase uma harpa cristã. Historicamente, o livro dos Salmos funcionava como livro de cânticos e orações do povo de Israel. Muitos salmos eram cantados com instrumentos musicais no Templo de Jerusalém, durante cultos e festas religiosas. A palavra salmos vem do grego psalmoi, que significa cânticos acompanhados por instrumentos de corda. Assim, pode-se dizer que o livro dos Salmos é o primeiro inário da história do povo de Deus, usado tanto no culto público quanto no devocional pessoal. Vamos para a segunda curiosidade? O livro dos Salmos era dividido em 5 livros, como o Pentateuco. O livro dos Salmos, na verdade, é composto por 5 seções, ou livros, dentro do próprio texto. Essa divisão foi feita pelos escribas israelitas e reflete os 5 livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio. Cada uma dessas seções termina com uma doxologia, isto é, uma frase de louvor a Deus. Essa estrutura mostra que o livro dos Salmos era visto como uma Torá de oração, uma resposta humana à lei divina. Olha que coisa linda! Divisões. Quais foram essas divisões? Essas 5? Dos Salmos 1 ao 41 é a primeira divisão, dos Salmos 42 ao 72, segunda divisão, dos Salmos 73 ao 89, terceira divisão, dos Salmos 90 ao Salmos 106 é a quarta divisão e dos Salmos 107 ao 150 a quinta divisão. Cada uma dessas divisões correspondendo a cada livro do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos agora para Provérbios? O livro de Provérbios foi usado como material educativo em Israel. Olha que ideia maravilhosa!
Historicamente, o livro de Provérbios servia como um manual de sabedoria para a formação dos jovens israelitas. Era usado nas escolas e no lar para ensinar ética, prudência, respeito e temor ao Senhor. Os pais, especialmente os pais e mestres, ensinavam os provérbios de forma oral, como lições para memorizar. Por isso, muitas passagens começam com uma frase: Filho meu, ouve a instrução do teu pai. Reflexo do método de ensino familiar e prático da época. Olha que exemplo para mim e para você, para fazermos para os nossos filhos, para levarmos para a nossa igreja, para utilizarmos o livro de Provérbios de forma prática, não só como mais um livro da Bíblia, onde eu posso escolher um versículo isolado e colocar num tema de festividade ou citar em uma saudação, mas como algo que eu possa viver no meu dia a dia. Segunda curiosidade, o rei Lemuel provavelmente não era israelita. Provérbios 31 começa dizendo: Palavras do rei Lemuel, a profecia que ele ensinou sua mãe. Mas quem foi Lemuel? Seu nome não aparece em nenhuma outra parte da Bíblia e não há registro de um rei israelita com esse nome. Muitos estudiosos acreditam que Lemuel era um rei estrangeiro, possivelmente árabe ou edomita, que temia a Deus, temia o Deus de Israel. Isso mostra que a sabedoria divina ultrapassa as fronteiras de Israel, sendo reconhecida por outros povos do Oriente Antigo. É uma curiosidade, são os estudiosos que dizem, mas não tem como a gente provar se é verdade ou não. Agora, o livro de Eclesiastes. Primeira curiosidade: o livro tem um estilo literário diferente de todos os outros da Bíblia. Eclesiastes foi escrito em um hebraico tardio, com influências de palavras aramaicas e persas, o que mostra que o texto foi editado e copiado em uma época posterior ao exílio babilônico. Além disso, o tom filosófico e reflexivo se assemelha aos textos de sabedoria do Oriente Antigo, como os da Babilônia e do Egito. Isso faz de Eclesiastes uma obra única, misturando filosofia existencial e fé monoteísta, algo muito avançado para o seu tempo. Olha que coisa mais linda! Eclesiastes quase foi excluído do cânon bíblico. Mais um, hein? Nos debates antigos sobre os livros sagrados, Eclesiastes foi questionado por alguns rabinos. Isso porque ele contém frases aparentemente pessimistas, como tudo é vaidade e não há nada melhor do que comer, beber e aproveitar a vida. Mas o livro foi mantido no cânon porque termina reafirmando a centralidade de Deus. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, versículo 13. Esse final mostra que, apesar do tom questionador, o livro é profundamente teológico e moral, ensinando o valor da vida com Deus. Que lindo, né? Se você ainda não leu o livro de Eclesiastes, leia. Vai te ensinar muita coisa. E por último, de curiosidades bíblicas, Cantares de Salomão. O livro reflete costumes antigos do Oriente Médio. Cantares contém descrições detalhadas de jardins, vinhas, frutas, perfumes e vestidos, que eram elementos importantes na cultura amorosa e social da época. Esses detalhes mostram como o livro registra costumes, estética e simbologia da vida patriarcal no antigo Oriente Médio, servindo também como documento histórico-cultural. Olha que bonito! Cantares era recitado em festas matrimoniais. Historicamente, o livro era usado em cerimônias de casamento, lido ou cantado durante as festas para inspirar e ensinar sobre o amor conjugal. Essa tradição persiste em algumas comunidades judaicas que recitam partes do texto como bênção para o casal.
Assim, Cantares não é apenas poesia, mas também manual cultural de celebração do casamento no antigo Israel. E não é só lá não, muitos de nós também gostam de utilizar trechos do livro de Cantares para também colocar nos casamentos, convites. Eu já vi muito aquele lá sobre o amor, que não existe águas, as muitas águas não poderão apagar ou afogar este amor. Também está lá no livro de Cantares. Olha, vamos encerrar então por aqui. Se você ficou com alguma dúvida ou tem mais alguma curiosidade sobre qualquer um destes livros, manda aqui pra gente nos comentários. Este aqui é um bônus da aula para os nossos alunos. Que Deus abençoe você. Dá um joinha se você tiver gostado. Se tiver alguma dúvida, algo para perguntar, pode mandar aqui nos comentários, se inscreve se você não é inscrito e até a próxima aula.